A paz do Senhor, meus amados. Estamos aqui mais uma vez para trazer para você um pouco da palavra do Senhor nosso Deus. Meus amados, estamos vivendo tempos que devemos abrir o nosso coração para pregar a palavra de Deus. Quem conhece o Evangelho, quem conhece a palavra de Deus, não podemos ficar quietos. Devemos anunciar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em Lucas capítulo de número 19 e o verso de número 10, Jesus disse assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido? Nós sabemos que por causa do pecado, o homem veio a transgredir a lei de Deus. O que é o pecado? O pecado é transgressão, é ir de encontro a Deus e contra os princípios bíblicos. É desobedecer a palavra de Deus. Então nós estamos vivendo tempos, meus amados irmãos, que muitas pessoas ainda não pararam para meditar, para pensar, para refletir na situação que vive. Jesus veio buscar um povo especial, ele virá buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Quando ele disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, foi perante o seu ministério. Ele estava dizendo que ele veio buscar e salvar. O objetivo de Jesus: Deus não quer que ninguém se perca, mas que venha ao conhecimento da palavra de Deus. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por quê? Porque o homem sem Deus, o homem sem a presença de Deus na sua vida, ele está perdido. Ele é um cadáver ambulante. Ele está morto espiritual. Quando se fala em morte, muitas pessoas arrepiam seus cabelos, ficam desesperados. Mas existe 3 tipos de morte. Existe a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física para o salvo é simplesmente um veículo que conduz o homem, o ser humano, às mansões celestiais, à eternidade com Deus. Mas a morte espiritual é que nós vemos pessoas andando pelas cidades, pelas ruas, mas estão mortos espirituais. São cadáver ambulante. Mas o terceiro tipo de morte é a morte eterna. Essa é a separação eterna do homem com Deus. Do homem que vive sem Deus, que vive aqui na terra na prática do pecado. Ele nunca reconhece os seus erros, as suas falhas, as suas misérias, e nunca vem a se converter a Jesus Cristo, a reconhecer os seus pecados, dar meia volta, mudar de vida. Não, ele continua. E quando essa pessoa parte para a eternidade, cumpre-se aos que está escrito em Romanos, no capítulo de número 6, o verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte. Quando a pessoa parte dessa vida sem Jesus, ela recebe o seu salário, a sua recompensa. Porque viveu aqui na terra 50, 60, 70, 80, 100 anos e nunca reconheceu Jesus como um Salvador. Até ouve falar de Jesus, mas nunca quis ter compromisso com Ele. O segundo tipo de morte é a morte espiritual, que eu acabei de falar, que as pessoas andam pelas ruas, são um cadáver ambulante. Para essas pessoas, ainda existe solução. Se essas pessoas reconhecerem o seu pecado,
reconhecerdes a sua miséria e se converter, cumpre-se o que Jesus falou: ainda que esteja morto, viverá. Em dois sentidos: a morte física e a morte espiritual. Você pode estar andando pela rua morto espiritual, mas reconhecer o seu pecado, você está morto. Mas Jesus é o dono da vida, Ele é o autor da vida, Ele pode mudar a tua história. Mas quando nós partimos dessa vida, quando um ser humano parte dessa vida para outra, sem Jesus, sem salvação, ele parte para a eternidade sem Deus. E a eternidade nos espera, meus amados. A eternidade tem dois caminhos: com Deus ou sem Deus, na luz ou nas trevas, no céu ou no inferno. Qual a eternidade você quer passar? Você quer morar eternamente com Deus ou você quer viver eternamente no tormento com Satanás no inferno? Abre o teu coração nesta manhã, uma manhã maravilhosa de sexta-feira. Eu quero dizer para você, meu amado, que Jesus te ama. Deus não quer que ninguém se perca, Ele quer que todos nós venha ao conhecimento da palavra de Deus e viva. A eternidade nos espera, com Deus ou sem Deus, ou com Deus ou com Satanás. O ser humano vai passar a eternidade. Muitas pessoas estão partindo dessa vida para outra agora. Muitos estão indo salvos, outros perdidos. Mas Jesus falou uma palavra tão gloriosa. O caminho para o céu é Ele. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus te ama, meu amado. Guarde essa palavra do seu coração. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Viva nesse